Bom, muito bem, então, bom dia a todos vocês. Nós vamos fazer um evento um pouco informal, mas dando um enfoque especial a uma condição que o museu até então não havia tomado. Eu gostaria de registrar presenças e, humildemente, eu gostaria de pedir ajuda, tá bem? Então, nós estamos com os voluntários do museu estão aqui, que está a Amália, tá? De Proteção do Patrimônio Cultural, que está o Núcleo Cultural Terra Nossa, aqui está o Grupo Escoteiro, então, estão presentes nos voluntários aqui. Mas a Prefeitura, nós temos, ajuda lá, nós temos o secretário de Planejamento, o Jorge Williams, tá? Nós estamos com a Carla, secretária de Educação, com o companheiro André, nós estamos com o vereador Bataioli, estamos com a procuradora do município. Aí você me ajuda ali, Carla, me ajuda? A secretária de Cultura? Não. Não. A nossa Natanaela? Eu já... O senhor que... O Marlon, isso, tá. Então, agora, talvez, eu vou dar uma parada na Cleonice e a Lidiane. Talvez é o primeiro evento que a gente, então, faz com a Secretaria de Cultura à frente. A Secretaria de Cultura é a detentora da rubrica, né, do museu, embora o museu tenha outras facetas como educação, como a ciência, meio ambiente, que ontem em Porto Alegre, né, já tinha conversado Lidiane e a Cleonice com o Voltaire, sobre a Lavínia já falei da Malha, nossos amigos da imprensa. O Diego, parceiro do museu como voluntário a tempo, hoje está pela Turvarp, né? O Dart, nosso parceiro voluntário. Quem eu me esqueci? Bom, vejo o pessoal da imprensa ali, o Arthur, né, o Miri. Aí tinha um casal lá atrás, o pessoal está olhando, eu não sei. Então, eu espero, desculpa, ter passado todo mundo. Geoparque. Isso, tá. Então, o museu hoje ele vai se apresentar na condição de sede paleontológica do Geoparque, e é por isso que o animal de Santa Cruz está sendo lançado aqui. Nós temos animais fósseis de Santa Cruz, de Vera Cruz, Vale do Sol, de Novo Cabrais, mas é o primeiro lançamento que se faz em Candelária. Agradecemos profundamente ao cientista, Dr. Voltaire Paes Dutra Neto, né, nosso amigo, desde os tempos de que era aluno, e então ele descreve, e eu espero que você nos diga, uma coisa diferenciada, que é uma posição de interpretação do pequeno réptil, sendo dinossauro, que o hemisfério sul está batendo pé, é isso? Então, o hemisfério sul hoje tem cientistas renomados que estão batendo pé numa concepção, e isso está sendo inaugurado aqui, uma vez que tivemos a chancela de foi Londres, essa madrugadinha? Então, em Londres, nessa madrugada, o trabalho científico dele, eu não sei quem são todos os coautores, foi publicado, então já é de conhecimento internacional a descoberta, o lançamento dele. E você fala depois ou vamos tirar? Então nós vamos tirar com muito cuidado, nós dois sabemos como isso quebra. Vou contar um pouco então a importância desse material, né? Na realidade, o fóssil em si, ele é um fragmento bem pequeno da cintura pélvica do animal. Enfim, ele se chama Itaguira oculta. Ele foi descoberto então na década de 90 lá em Santa Cruz do Sul. A gente esteve ali com o pessoal da RBS agora há pouco, onde foi encontrado. Então, na época, se levou muito material, e especialmente de um grupo abundante naquele local, que são os sinodontes, que a gente consegue ver aqui do lado, inclusive. Os sinodontes são parentes dos mamíferos, né? Mas aí, no meio dos ossos deles, estavam dois ossos desse indivíduo aqui.
E na época, o paleontólogo argentino Agustín Martinelli estava comigo, e a gente notou que não era um Dicinodontes. Muitos colegas entraram no trabalho, né, e nos ajudaram a entender que tipo de animal era. E ele faz parte de um grupo de animais, de répteis característicos do Triássico, chamado Silesaurus. E aí vem a parte meio difícil de contar para quem não conhece muito. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul tem os dinossauros mais antigos do mundo, certo? Só que eles fazem parte de uma das linhagens de dinossauros. Os dinossauros têm duas linhagens. A que tem aqui, em Candelária, no Guinness, né? Os mais antigos são os dinossauros saurísqueos. Mas os dinossauros ornitísticos, eles não têm nenhum fóssil que todo mundo concorde que seja deles no Triássico Mundial. Aí existe esse grupinho aqui, que são chamados de Silesaurus, e tradicionalmente são encontrados como grupos parentes dos dinossauros. Não são dinossauros para muitas pessoas. Como o Carlos falou, vários pesquisadores sul-americanos e de outros países também têm recuperado esses animais aqui dentro do grupo dos dinossauros. Ou seja, na linhagem dos bichos ornitísticos, aqueles que ninguém nunca tinha encontrado no Triássico. Então, na verdade, eles sempre estiveram aos nossos olhos, só que a gente não tinha conseguido, então, recuperar as análises mostrando isso. Esse trabalho que eu publiquei com vários coautores, né, do CAPA, da Unipampa, do Museu Nacional, da URGS, eles descrevem mais ou menos a mesma coisa que se vem mostrando recentemente, que esses bichos são da linhagem dos dinossauros. E qual é a importância disso? O Itagira oculta se chama assim porque estava oculto entre os ossos de outros animais, mas ele preenche uma lacuna no tempo. Os Silesaurus, eles têm registros mais antigos do que Santa Cruz, aqui em Candelária, em Dilemano de Aguiar e Paraíso do Sul também, assim como tem na Zâmbia e na Tanzânia, na África. Então eles são mais antigos, inclusive, que os próprios dinossauros mais antigos que todo mundo concorda. Ele preenche essa lacuna que existia entre os mais antigos Silesauros e os primeiros dinossauros. Então essa é a primeira parte importante. Ele preenche um hiato no mundo todo. Além disso, ele mostra que Santa Cruz agora tem um provável dinossauro, né, se todo mundo concordasse comigo, que é dinossauro. Santa Cruz podia dizer que é o dinossauro mais antigo, inclusive, que os do Guinness, porque ele é mais antigo que os bichos que a gente normalmente diz são os dinossauros mais antigos. Mas só lembrando que ele não é o mais antigo, porque aqui em Candelária, em Dilemano de Aguiar, na Tanzânia, em Paraíso do Sul, tu vai ter bichinhos como esse, mais antigos ainda. Então, se daqui a 10 anos, se o conhecimento se expandir, né, e todo mundo compreender que talvez a gente esteja apontando na direção certa, eles sejam dinossauros, a gente tem então os dinossauros mais antigos do mundo aqui no Rio Grande do Sul ainda, e agora também em Santa Cruz do Sul. Acho que é isso. Alguma dúvida? Perguntas? Enfim, porque quem são os dinossauros ornitísticos, né? São aqueles Triceratops, Iguanodon, Stegosaurus, são bem famosos, né? E eles têm um bico, né? Então, se vocês olharem aqui, tem um biquinho representado. O Itagira, que é essa espécie nova, ela não apresenta o corpo inteiro preservado, né? Como eu falei, a gente só encontrou pedaços da cintura pélvica, mas eles são diagnósticos o suficiente para a gente dizer que é desse grupo, e os outros membros desse grupo têm o biquinho e outras características que são compartilhadas com os dinossauros ornitísticos. Então, enfim, ainda é uma questão científica para saber se é dinossauro ou não é. Por isso que fica meio difícil e confuso para quem não conhece, né? Mas, enfim, se a gente tiver certo, esse é um dos mais antigos dinossauros do mundo e agora está aqui no Museu de Candelária muito bem. A reconstrução. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, nós temos no empilhamento de rochas, as rochas mais antigas do Ladiniano, né? E em Candelária nós vamos encontrar nas sequências a do Carniano, que seria a nossa linha Bernardino, Facão, e a Baixa Vila Botucaraí e a Pedra Escura. Entretanto, entre a mais antiga e essas, existe em Candelária, tem então um hiato que nós nunca encontramos, que é a rocha de Santa Cruz. Tá. Então, se você descreve e apresenta um silesaurídeo, né, para este momento entre lá o Ladiniano e o Carniano, não existe nenhum andar no meio, eu sei, tá? Mas, então, bom, dessas duas cenozonas, existe silesaurídeo mais antigo encontrado em Candelária? Então, como eu falei, esse aqui não é necessariamente o mais antigo, mas ele já é mais antigo que os mais antigos dinossauros que todo mundo concorda que são. Mas além dele, existem outros 4 mais antigos, que são lá da África, né, da Tanzânia e da Zâmbia. São 2 espécies que tem lá, a Silesaurus e o Lutungutalho. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Gondwanax e o Gamatavus, que foram encontrados no Dilemando de Aguiar
e Paraíso do Sul. Em Candelária, que é um spoiler, tá? Talvez vai ter outro evento daqui a pouco, a gente já encontrou também esses animais aqui em Candelária também. Então a gente vai ter, se digamos todo mundo concordasse que isso aqui são dinossauros, Candelária seria uma das 3 do estado do Rio Grande do Sul que teria os mais antigos dinossauros do mundo. Mas ele figura, a diferença desse aqui para o mais antigo é uma questão de, sei lá, 2 milhões de anos. Para vocês pode ser bastante, mas a gente está falando de uma discrepância de 230 milhões de anos de distância no tempo desse bichinho aqui. Né? Enfim, entre os mais antigos e esse não é muito tempo que passou. Então eu posso colocar ele no hall dos 5 mais antigos do mundo, com certeza. E é o primeiro para Santa Cruz do Sul, né? Que não tem tantos materiais conhecidos. É bem simples, gente, é só para ser um evento simbólico mesmo. Uma pergunta. A classe deles é desse tamanho, são pequenos mesmo? Tem maiores que ele, né? Mas o Itaguira ele é um bichinho pequeno. Existem menores que ele, existem maiores que ele, mas não passam aí de 1 metro por aí. Assim como os mais antigos dinossauros também são desse tamanho. Começam vindo pequenos e crescendo depois na Terra, né? Voltaram, uma pergunta bem de leigo. O que define um dinossauro nesse caso? Esse é o elemento do debate? Isso. Hoje em dia a gente tenta buscar as relações de parentesco entre os organismos com base nas características similares entre eles. Aí a pergunta é, se a característica é similar é porque é parecido somente ou porque ele herdou do ancestral? Então ele tem características no ilho, que é o osso da cintura, que é compartilhado com outros dinossauros e com alguns ornitísticos. Mas tem algumas pesquisas não recuperam essa característica como sendo importante o suficiente para dizer que eles são dinossauros. Então seria como se fosse uma convergência, eles são parecidos só, não são ancestrais dos ornitísticos. Né? Mas o nosso trabalho, com os pesquisadores e trabalhos anteriores, tem demonstrado que com um conjunto de dados maior, a gente consegue mostrar que eles são da linhagem dos dinossauros sim. Então é uma questão de bater o pé, como o Belarmino falou, né? É brigar com o pessoal do Hemisfério Norte que não concorda muito bem. Mas são duas visões, na verdade é como se... Agora vou abrir um parênteses, não coloque isso nas... Se tu vai numa cena, né, é um detetive, né? Tem um conjunto de pistas que está te indicando que é dinossauro e tem um conjunto de pistas que não está te indicando isso. Então a gente pesa, de repente, essas características que valem isso, e os outros autores não usam essas pistas, né? Mas é válido. A gente está debatendo amigavelmente se esses bichos são ou não dinossauros. Prioritariamente ele caminhava nas patas de trás? Isso também é um fruto de debate muito intenso entre os pesquisadores. Isso define também o dinossauro, né? Como eu falei, tem mudanças importantes aqui na região da bacia, que é o que define os dinossauros, né? São definidos também por causa das mudanças que acontecem na região posterior dos membros. Mas ele muito provavelmente era um quadrúpede, o que é interessante. Os dinossauros mais antigos do mundo são bípedes, né? E esses são quadrúpedes, que é uma parte importante da questão, né? Mas tem autores que dizem que eles não são quadrúpedes também. Então isso é uma questão... Quanto mais a gente conhecer... Esse grupo é um grupo bem reconhecido muito tardiamente, digamos assim. Os dinossauros são conhecidos há mais tempo, né? Esses aqui, os primeiros foram descobertos ali para os anos 2000, inclusive na Polônia e no Brasil. Ao mesmo tempo, e hoje em dia a gente entende que eles são mais abundantes e importantes do que se pensava há 10 anos atrás. Né? Hoje em dia, esse grupo, mesmo que ele não seja um dinossauro, eles fazem parte então dos mais importantes grupos dos ecossistemas do Triássico, na realidade. E esse artigo mostra que eles estavam presentes em todas as rochas possíveis de se encontrar eles quando tem. Muito bem, queria pedir ajuda, porque chegou bastante gente, então... registrar a presença então, do prefeito, professor Rubem, a secretária Alexandra Bini. Me ajudem, gente, quem chegou? Marcos Escobar chegou. É que nós estamos lá no protesto, tá? A gente passou na frente. Imprensa da prefeitura? A imprensa da prefeitura? A imprensa da prefeitura. Matheus? E a Isabel? Tá bem. Bom, gente, então esse pequeno e simples evento, a grandiosidade que nós só podemos ter noção quando ouvimos então a fala, né? Essa então publicação internacional, ela enaltece a nossa região. E na região, quem representa a região somos nós, então é nessa posição de representantes que
que vão nos apresentar como o início e a base do Geoparque, do Vale do Rio Pardo, trazendo na que já era a maior coleção de réplicas em vida para as Américas, então agora a réplica do nosso entorno, né, de Santa Cruz. Também queria dizer ao pessoal de Candelária que nós temos um potencial muito grande para encerrar as réplicas e chegar até a 39ª, que é o nosso limite de réplicas candelarienses, onde falamos com a secretária Leonice, né, com a Lidiane, desse caminho que nos daria então a maior notabilidade. A gente usa aquela metáfora da tartaruga e da lebre, então hoje nós somos a lebre, já disparamos uma corrida, só ainda não tem nem tartaruga perto da gente, nós não temos o porquê de ficar parado, né? Nós precisamos avançar, e vamos avançar também agora nessa condição com os nossos animais do Geoparque. Queria citar um grande salto que nós vemos com a malha de proteção ao patrimônio cultural, um trabalho do Instituto Belarmino, que oportunizou o acesso a verbas, né, pela cultura, e nós já tínhamos um início de réplicas de Santa Cruz do Sul, réplicas já bastante conhecidas, mas que vem a dar nesse quadro, feito com dinheiro da Aldir Blanc, e as outras réplicas, algumas foram feitas com a da Paulo Gustavo, apenas para citar nesse momento, de que isto é a base de uma coisa muito grande. Gostaríamos de, em outras oportunidades, falar com os candelarienses e mostrar de que se isso aqui, a princípio, representa alguma coisa de notabilidade, o potencial é muito superior ao que já temos. O potencial jado que está localizado está nas coleções lá de Raro, onde está sendo descrito agora novamente um Prestossulpus de Candelária, ou da coleção que está no Museu da Terra no Rio de Janeiro, onde foi encontrado há pouco um Protubero, ou nas coleções que desconhecemos em Minas, que sabemos há pouco tempo que existia, ou que está nos arquivos da URGS, né, como o trabalho de Pinheiro Champsa, ou que estão ainda nas coleções, por exemplo, grandiosa, que está num pequeno museu desconhecido, que é o Museu de Mata, na cidade de Mata, no Padre Daniel Carnim, e no museu também, que fui conhecer por me mostrar o seu Belarmino, que é o Santa Maria Palotti, né? Que é um colégio católico que não é tão fácil de acessar. Lá tem muitas peças de Candelária, tanto que quando o Voltaire termina o trabalho com a Arielle, ele vai arriscar chegar a um número perto de 1000 de fósseis já retirados em 90 anos de paleontologia, desde a década de 30, que também é o Voltaire localizando uma figura desconhecida chamada Vicentin, que era um agrimensor que aprendeu com um paleontólogo alemão, o Von Riem, e que a gente está no rastro dele, nós vamos pegar ele ainda e vamos dar a primeira descoberta do Pinheiro. Tá? Bom, alguém gostaria de falar? Pergunta só hoje eu falava, então. Queria agradecer a presença de todos, elas são um evento simbólico, de fato, porque é um material importante que vocês vão ver na mídia aparecendo por alguns dias aí, mundial, inclusive. Por se tratar de um bicho diferente dos dinossauros, ele tem esse apelo, digamos assim, tanto cultural quanto científico, né? E queria agradecer a presença de todos e a possibilidade, né, da comunidade se juntar a nós, né? No sentido de que a gente vai às vezes na fazenda de uma pessoa, a gente vai às vezes na estrada que dá para um acesso de uma fazenda, e é importante que a comunidade se sinta parte disso, né? E ele está aqui hoje representando então o futuro Geoparque, né? Então ingressando aí mais um integrante, né, no museu, mas como o Carlos falou, Candelária e todas as cidades aí do Vale do Rio Pardo são ricas em fósseis, né? E cada parte desse quebra-cabeça é importante. Então, como o Carlos falou, não sei se vocês perceberam, as rochas que tem em Santa Cruz não tem ainda aqui em Candelária tão ricas quanto se é que tem, né? Então pode ser que a gente descubra mais coisas ainda. Não só o que a gente não coletou ainda, mas o que está em repositórios públicos, como a coleção daqui do Museu de Candelária, como a do Palotti, que a gente comentou agora, da URGS. Então, mesmo que tenha sido coletada 10, 20 anos atrás, como é o caso desse, futuros paleontólogos podem vir a estudar esse material e se deparar com uma espécie nova ou importante como essa aqui está sendo. Então, agradecer então, a existência dos museus, das coleções e por aí. O prefeito quer falar? Tá bom? Primeiramente,
Jogamos chuvoeiras. Então, bom dia a todos, à imprensa, aos secretários municipais, aos vereadores, à procuradora do município. Homenagem a para ti, Carlos, conhecedor profundo da paleontologia do nosso município e região também, e belo trabalho sempre qualquer. A lei de prefeito do município de Candelária, hoje, estou aqui com o presidente da VAR, da região, prefeito Vale do Parque. Tudo aquilo que a gente possa fazer, pode contar conosco. Aí a Clonice, a Lide, a secretária da Educação, a secretária de Extensão, enfim, todos, o William, os vereadores, enfim, todos nós estamos aqui para colaborar sobre o anime a todos que a gente possa fazer. Já disse para a minha esposa Clonice que vocês têm que trabalhar em conjunto, todos. Eu sempre digo, não existe prefeitura municipal de educação, obras, seja o que for. Prefeitura é uma só. Todo mundo tem que ajudar um ao outro. Eu sou sincero, candelariense. Nós falamos, sei lá que foi, nós se encontramos, acho, na China, né? Espoir, né? Então, eu, por exemplo, assim, ó, que a gente não sabe, a gente tem que aprender a perguntar. A pior coisa que existe, Roberto, é uma pessoa não saber e achar que sabe. A pessoa tem que ter humildade para perguntar se não sabe. Eu sou sincero, gosto de trabalhar, não tenho problema, nunca tive preguiça para isso, seja que for. Paleontologia, eu não entendo muito, então eu tenho que perguntar aqui. Então, eu quero só dizer, mais uma vez, parabéns, Carlos, Voltaire, e também quero deixar um abraço. Como é que ela está? Está lá ela, minha professora. Ela me xingou muito, incomodava ela, né? Já Nestor, tu parece um bichinho em ti, mas eu era sempre muito agitado. Sabe, um abraço, muito obrigado a todos. Boa tarde. Mais uma pergunta? Foi minha professora também. Muito obrigado. Pela minha.